Olá, meus amigos, você que tem acompanhado a programação do programa Palavra de Fé aqui no canal da TV Santa Maria, o canal 19. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar com você da Palavra de Deus, para nós estudarmos juntos a Palavra do Senhor, aquilo que o Senhor deixou para nós como manual de instrução para a nossa vida. E eu quero ler com você no dia de hoje, você que está me assistindo, uma passagem que está situada lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 19, que diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Esta passagem ela está falando aqui sobre um discurso do apóstolo Pedro, logo depois de eles entrarem no templo. Um pouco antes deste fato, eles tinham curado um paralítico que estava à porta do templo. E aí Pedro se levanta diante das autoridades naquela época, dos religiosos, das pessoas que estavam ali, e começa a trazer esse discurso, que ele começa nos dando um pré-requisito. Não que seja uma regra, mas nos dando um ensinamento. Ele diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. A mensagem de arrependimento é uma mensagem que hoje, se nós analisarmos ela e nos deter em cuidar o que tem sido ministrado, é muito pouco falado até. E nós, como igreja, nós como povo de Deus, estudantes da Bíblia, leitores da Bíblia, nós temos que trazer esses assuntos que é importante para mim e para você. Porque, na verdade, se nós não tiver arrependimento, se nós não nos arrepender dos nossos atos, das nossas atitudes, nós vamos ver aqui que nós não vamos conseguir experimentar o refrigério, a bênção do Senhor, a calmaria sobre as nossas vidas. E Pedro aqui está dizendo assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. E aí talvez você que está me assistindo nesse dia, você pode estar se perguntando: mas o que é arrependimento? Me arrepender do quê? O arrependimento, na verdade, ele é uma dor muito profunda, pelo pecado. O que é o pecado mediante a Bíblia? Pecado significa errar o alvo. Ou seja, nós temos uma vida, muitas vezes, até aos nossos olhos, às vezes a nossa vida ela não é, de certa forma, tão errada assim. Porque se nós olharmos à nossa volta, a maioria das pessoas, às vezes, tem atitudes parecidas também. Só que também nós temos visto que muitas pessoas elas estão tendo uma vida, aos nossos olhos, ou aos seus próprios olhos, uma vida não tão ruim assim. Só que estão distante do Senhor, estão distante de Deus. E baseado nisso, hoje nós vemos muitas pessoas doentes, muitas pessoas depressivas, muitas pessoas isoladas, precisando de carinho, precisando de amor, precisando de afeto. E na verdade, muitas vezes esta pessoa precisa de um arrependimento, de um quebrantamento profundo das suas atitudes erradas. Mas talvez você que está me assistindo diz: mas pastor, eu nem sou tão ruim assim. Meu amado, minha amada, você que está me assistindo nesse dia, a palavra de Deus nos diz que não há um justo sequer, ninguém que faça o bem. Todos pecaram e destituídos estão da presença de Deus. Ou seja, se a Bíblia diz que todos pecaram, se a Bíblia diz que não há um justo sequer, ninguém que faça o bem, talvez o seu erro não é tão grande quanto o erro do seu vizinho, mas nós, somente nós, pela nossa própria força, nós não temos o poder e nós não conseguimos o direito de ser auto-justificado, de se auto-justificar. Por isso que dia após dia nós temos que nos arrepender das nossas atitudes erradas. O arrependimento ele tem que ser diário, porque hoje talvez eu venci algo que tem vencido na minha vida, tem sido maior do que eu, mas amanhã talvez eu venha falhar em outra área da minha vida. E quando eu me arrependo, quando o arrependimento ele é verdadeiro na minha vida, eu não torno a cometer o mesmo erro, eu não torno a errar o alvo novamente. Como eu disse, o arrependimento ele é uma dor profunda pelas nossas atitudes erradas. Quando nós nos machucamos ou quando nós pisamos em algum buraco, torcemos o pé, passamos por um momento de adversidade, assim, nos machucamos, nós temos o cuidado para não nos machucar de novo, porque a dor é muito profunda.
é muito ruim, dói torcer o pé, dói machucar a mão, quebrar um braço, enfim, aí nós ficamos até temerosos em não cometer o mesmo erro. Por quê? Porque a dor foi muito difícil de suportar. Quando eu tenho uma dor profunda, um arrependimento profundo pelo meu erro, quando eu entendo que longe de Deus eu não sou nada, aí entra esta palavra que Pedro estava aqui ministrando. Ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. A palavra conversão, ela quer dizer mudar de direção. A palavra conversão, ela quer dizer que eu tenho que mudar o rumo. Ou seja, talvez você que está me assistindo, você vai dizer assim: olha, eu não quero mudar. Eu nasci, eu aprendi isso com os meus pais, aquilo que eu tenho acreditado, que eu estou buscando, eu aprendi, ou a minha vida sempre foi desse jeito. Mas Pedro está dizendo aqui que para nós experimentar o refrigério, a paz, a calmaria, aquilo que só Deus pode nos dar, nós temos que muitas vezes tomar a atitude de mudar de direção. Porque a palavra de Deus também nos diz que há caminhos que para o homem parece reto, há caminhos que para o homem ele parece bom, mas o final deste caminho é o abismo, é a destruição. Então você que está me assistindo aqui no dia de hoje, eu quero levar você a esta reflexão, que você venha refletir juntamente comigo, pensar, analisar o que está sendo falado aqui. Não estou aqui querendo dizer o que você tem que fazer. Na verdade, a Bíblia nos diz que o Espírito Santo ele nos convence e nos mostra. Pedro está dizendo aqui: arrependei-vos. Primeiro passo para estar junto de Deus, estar próximo de Deus, a dor profunda pelo pecado. Pecado, como eu disse, é errar o alvo, fugir do propósito que Deus tem para a minha vida, para a minha família. Converter, mudar de direção, mudar de rumo. Você que já fez autoescola, né? Talvez você passou por este processo para tirar sua carteira de habilitação. Quando você estava ali dirigindo, o instrutor, o examinador estava ao seu lado e estava dizendo: logo à frente tem uma conversão à direita. Ou seja, você estava indo reto, mas você teve que ir debaixo de um comando, de um pedido. Você mudou de direção, dobrou à esquerda, dobrou à direita. Talvez você que está me assistindo, você pensa assim: não, mas a minha vida eu não tenho por que mudar. Tudo bem, não estou aqui, como eu disse antes, dizendo o que você tem que fazer, mas quero que você analise o que a palavra de Deus nos ensina. Há coisas que aos nossos olhos, há caminhos que aos olhos do homem, ele parece bom, mas o final deste caminho é a destruição, é o abismo. E muitas vezes, para nós não chegarmos à beira desse abismo, nós temos que mudar de direção. Para mudar de direção, eu tenho que verdadeiramente ter um arrependimento, ter uma dor muito profunda dentro do meu coração, da minha alma, pelas coisas que eu tenho feito, que talvez até nem seja tão feia assim. Para quê? Para que a minha vida tome uma nova direção. E aí, o que vai acontecer depois disso? Nós lemos aqui que se nós nos arrepender e nós nos converter, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Quando eu me arrependo, quando eu mudo de direção, é sinal que eu não quero mais fazer o que eu fazia. É sinal de uma nova vida. Lá a palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo nos fala em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Agora, pois, estando em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando eu me arrependo, quando eu me converto, quando eu mudo de direção, eu começo a me aproximar de Deus, eu sou uma nova criatura. Os meus pecados, a Bíblia diz que o Senhor, Ele não se lembra mais. Os meus pecados, o Senhor não tem mais, Ele não lança mais em rosto, ou seja, Ele não nos acusa mais pelas coisas que nós fizemos. E aí, sendo assim, Pedro continua dizendo, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Meu amado, você que está me assistindo no dia de hoje, muitos de nós e muitas pessoas que nós conhecemos, elas muitas vezes elas vão até Deus, elas querem o refrigério de Deus, elas querem a paz que Jesus disse, eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá. Eu vos dou, eu vos deixo a minha paz. Queremos a paz,
queremos o refrigério, mas nós não queremos nos arrepender das nossas atitudes erradas, mudar a nossa trajetória diante de Deus. Mas muitas vezes nós nos achegamos até Deus, querendo aquilo que Ele pode nos dar. E aí se torna mais difícil. E aí talvez você que está me assistindo, você até do seu jeito mesmo, da maneira que você aprendeu, da maneira que você sabe, você tem buscado a Deus, mas você não tem conseguido experimentar o refrigério, a paz que só Jesus pode nos trazer. Eu quero no dia de hoje deixar essa palavra para você, que você possa refletir comigo. O que, quem sabe, você tem feito de errado dentro da sua casa. Talvez você tenha sido infeliz dentro do seu lar, mas falta você se arrepender das atitudes erradas, você marido que cometeu com a sua esposa. Talvez você, esposa, tenha sido infeliz dentro do seu lar, mas talvez é o momento de você se arrepender das atitudes erradas que você cometeu com o seu marido. Talvez pai que está me assistindo no dia de hoje, talvez você tenha sido infeliz com seus filhos, mas é o momento de se arrepender das coisas erradas que você fez com seus filhos, mudar de direção, mudar o caminho, para que venha o tempo da bênção de Deus para dentro da tua casa, para dentro do teu casamento, para dentro da tua família. Que você, no dia de hoje, possa guardar essa palavra em teu coração. A palavra nos diz, para nós encerrarmos, eu quero lembrar uma passagem que eu gosto muito e que fala muito aos nossos corações, que é o livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, que diz assim, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas ele diz assim, mas os vossos pecados, as vossas iniquidades, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Meu amado, você que está me assistindo no dia de hoje, nós precisamos a cada dia nos arrepender das nossas atitudes erradas. Inclusive eu que estou aqui falando a você. Como eu disse, não há um justo sequer, não há um líder religioso, alguém que seja merecedor e digno de se auto-justificar. O único justo que tem poder para nos justificar dos nossos pecados é o Senhor Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário. E Ele quer trazer para a tua vida e para a tua casa o tempo de refrigério, da paz e da calmaria dentro da tua casa. Deus abençoe você no dia de hoje e até a próxima semana, em nome de Jesus.